jovens, olha eu aqui novamente, como você já conhece, professora Deise Lima, para mais uma aula de ciências. Pessoal, o que nós estávamos conversando na aula passada? Bom, nós falamos que o que causa movimento é justamente a aplicação de uma força. Então, nós definimos força como uma grandeza física capaz de fazer essa modificação da velocidade de um corpo, de um objeto, certo? E também de deformar este corpo aí. Então, nós vimos que a física, né, a força dentro da física é uma interação entre os corpos, correto? E nós vimos lá que Isaac Newton foi lá um físico, matemático, astrônomo e também deu suas contribuições aí na parte da mecânica. Então, a mecânica e o estudo aí do movimento, da força e tudo mais, se dá também a Isaac Newton e também aos estudiosos que vieram antes aí de Isaac Newton. Pessoal, o que ele fez também? Ele formulou justamente as leis do movimento, ok? Então, Isaac Newton ele formulou 3 leis para se estudar o movimento, que nós temos a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, e nós vamos começar a ver essas leis do movimento hoje. Então, vamos para a primeira lei de Newton, olha só. Então, ali, a primeira lei de Newton é o princípio da inércia, ok? Se em algum momento alguém já ouviu essa palavra inércia aí, ela vem daqui, ó, da primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia que fala o seguinte: todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Essa propriedade dos corpos dá-se o nome de inércia, tá, pessoal? Então, dá-se o nome aí de inércia, ok? Então, ó, se nenhuma força atuar sobre o corpo, ele vai continuar o quê? Em movimento, tá? E se nenhuma força atuar sobre um corpo que está em repouso, ele vai continuar paradinho ali em repouso, e essa é a inércia desse corpo. Então, pelo princípio da inércia aqui, ó, se nenhuma força atua sobre um corpo, ou se a resultante das forças que atuam for nula, certo? Aqui é nula, tá, pessoal? Deixa eu trocar aqui. Aqui é nula, ok? Nula, ele fica em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, o que é? Velocidade constante, tá, pessoal? Então, aqui, olha só, velocidade constante e repouso são as duas principais características lá do princípio aqui da inércia da primeira lei de Newton. Então, se nenhuma força externa atua sobre esse corpo, ou se todas as forças que estão atuando sobre esse corpo tiverem a resultante nula, o que vai acontecer? Ele está de acordo com a primeira lei de Newton, ele está em equilíbrio, tá? A gente fala que ele está o quê, pessoal? Em equilíbrio. Então, aqui, olha só, tá aqui o carro. O motorista vai aplicar uma força, ó, o que vai acontecer aqui? Eu estou modificando o movimento deste veículo. Se nenhuma força aplicar aqui, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Entendido isso? Fechado? Olha só, vamos continuar aqui, ó. Nós temos a primeira, nós temos a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também tem o nome de princípio fundamental da dinâmica. Por quê? Porque fala, pessoal, da aceleração. Olha só o objeto andando aqui. Então, nós temos que a força resultante agir sobre um corpo deve ser igual ao produto da sua massa por sua aceleração. Então, imagine aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui, voltar aqui rapidinho. Imagine que nós temos aqui que o nosso corpo teve uma força aplicada sobre ele. Então, ele vai sair o quê? Do repouso ou do movimento retilíneo uniforme. Ele vai sair dessa parte aqui. O que vai acontecer? A partir do momento que ele sair aqui, pessoal, a força resultante não é mais zero. Ela vai depender da massa e vai depender o quê? Da aceleração. Então, na segunda lei de Newton, ele analisou a resultante das forças aplicadas no corpo e comparou-a com a aceleração adquirida por esse corpo, ok? Então, ele viu, galerinha, que a força resultante está diretamente relacionada com a massa e também está diretamente relacionada com a aceleração desse corpo aqui, ok? E aqui nós vamos formular, olha só,
a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, onde a força resultante, ela vai ser o quê? Ela vai ser massa vezes a aceleração, sendo que a força resultante e a aceleração são grandezas vetoriais. Por quê, pessoal? Porque a grandeza vetorial? Porque tem direção e tem também o quê? Sentido, ok? Tem direção e tem sentido. E a massa é o quê? Escalar. Então está aqui, olha só, o princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei de Newton, onde a massa e a aceleração são diretamente proporcionais à força resultante. Então, olha só, se você aumenta a aceleração, você aumenta a força resultante. Se você aumenta a massa, você também aumenta o valor da força resultante. Entendido isso? Olha só, tá ali o corpinho indo de novo, foi-se embora. Então, vamos aí pro próximo. Olha só, tá aqui. Ali, ó, passou um ciclista, gosta de pedalar. Então, tá ali, ó, passou o ciclista, pessoal. Opa! Eu pergunto uma coisinha para vocês. Tem uma pessoa aqui com a cabecinha na janela, né? Pessoal, é mais fácil parar uma bicicleta ou um ônibus? Imagine aí. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Exatamente. O que é mais fácil parar, pessoal? A bike, né? É mais fácil você parar uma bike e é mais difícil você parar um ônibus. Alguém adivinha por quê? Exatamente, pessoal. Você vai pensar o quê? Professor, o ônibus ele é maior, ele é grandão, ele tem o quê? Mais massa. Então, a força resultante para parar esse ônibus aí, ela vai ser maior do que para parar a bicicleta, como nós vimos aqui, olha só. Deixa eu voltar aqui. De acordo com a nossa segunda lei de Newton, nesse caso aqui, vai ser mais difícil parar o ônibus do que a bicicleta. Entendido isso, pessoal? Ok? É só a gente lembrar da nossa relação aqui, ó. Força resultante é massa vezes quem? A aceleração, ok? A massa do ônibus aqui, ó, é maior que a massa da bike, tá bom? Então, é mais difícil você parar esse ônibus do que essa bike aqui. Então, a força resultante aqui sobre o ônibus vai ser maior, ok? Olha só, aqui nossas 3 crianças de novo aqui. Vamos ver esse exemplo, pessoal. 3 pessoas puxam ao mesmo tempo para a direita uma única corda que está amarrada a um carro, ok? Cada uma aplica respectivamente as seguintes forças: 10, 12 e 18 newtons, tá bom? E aqui, pessoal, olha só. Na letra A, nós vamos calcular a intensidade e definir a direção e sentido da resultante das forças sobre o carro. E também se a massa do carro for... Opa, aqui eu coloquei 1000 quilogramas, eu errei, tá, pessoal? É só 100 quilogramas, tá bom? Então, se a massa do carro for de 100 quilogramas, qual a aceleração adquirida pelo veículo? Então, primeiro a gente vai calcular a intensidade da resultante, direção e sentido, e depois a gente vai calcular a aceleração. Entendido isso? Então, vamos deixar aqui de novo o carrinho, ok? Então, aqui eu tenho, olha só, as forças e a massa do carro, tá bom? Então, olha só, gente, para calcular a aceleração que está pedindo a letra B, eu vou precisar da força resultante e da massa. E a força resultante eu vou calcular, pela letra A. Então, vamos lá, olha só. Vamos dar uma olhada, pessoal. F1 está na horizontal para a direita, F2 está na horizontal para a direita, F3 também está na horizontal para a direita. Como é que eu faço para calcular a resultante? Professor, estão na mesma direção. Mesma direção, soma ou subtrai. Neste caso aqui estão no mesmo sentido, então soma todo mundo, né, pessoal? A força resultante aqui, ó, força resultante, ela é F1 mais F2 mais F3. Então, nesse caso aqui, eu vou ter quanto? 10 mais 12 mais 18, ok? Eu vou ter aqui, ó, 22 mais 18. Então, a força resultante igual aqui a quanto nesse caso? 40 newtons. Então, na letra A, o valor da força resultante é 40 newtons. Qual é a direção? Pessoal, a direção
vai ser a mesma direção das forças que estão na mesma direção, né? Ficou parecendo até redundante aí. E o sentido? O sentido é de aplicação. Qual é o sentido aqui? Só tem um. Então, a força resultante, ó, tá na mesma direção. E nesse caso aqui, no mesmo sentido. Tá aqui a nossa força resultante, ok? E na letra B? Eu quero a aceleração. É só utilizar o princípio fundamental da dinâmica, segundo a lei de Newton, que me fala aí que a força é justamente a massa vezes a aceleração. A aceleração está aqui, eu vou isolar, ok? Vou colocar aqui a força, a massa está multiplicando, passa o quê? Dividindo, ok? Então, a aceleração é só dividir a força resultante pela massa. Então, vou ter aqui, ó, 40 dividido para, quanto é que vale essa massa? 100. Simplifica aqui. Eu vou ter quanto de aceleração? Somente 0,4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, tá aí, pessoal. A gente calculou tanto a força resultante, nós definimos a intensidade dessa força, ou seja, que é o valor numérico e a unidade, e também a direção, que nesse caso aqui é a mesma direção das outras, que é a horizontal, e o sentido, já que estão todas no mesmo sentido, a força resultante também vai se dar no mesmo sentido, ok? Então tá aí, pessoal, um exemplozinho aí de segunda lei de Newton na nossa letra B aqui, tá? Que ele pediu para calcular esta aceleração. Entendido isso? Ok? E para fechar, a gente tem a terceira lei de Newton. Nós temos a primeira lei de Newton, ok? Olha só, vem aqui comigo. Primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, que fala que se nenhuma força externa atuar sobre esse corpo, ele vai continuar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, que é aquele com velocidade constante, tá bom? Ou se eu tiver forças externas atuando, mas a resultante dessas forças for nula, ele também vai continuar lá na primeira lei de Newton com aquelas duas condições de equilíbrio. Repouso, movimento retilíneo uniforme com velocidade constante. Lá na segunda lei de Newton, o que acontece? Quando a resultante das forças que está atuando sobre esse corpo não é nula, ou seja, não é zero, ele vai passar a adquirir uma aceleração. Então, imagine aquele carro ali, aquele carrinho que estava sendo puxado. Ele tem uma massa de 100 kg. Ele estava lá paradinho, ele estava em repouso. Aí veio 3 crianças, amarraram ali 3 cordas e começaram a puxar. Quanto é que deu a resultante ali, pessoal? 40 newtons, certo? Ou seja, 40 newtons não é uma resultante nula. A partir do momento que a resultante não é nula, o que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai sair do repouso e vai passar a ter movimento. Eu tenho variação de velocidade, logo eu tenho o quê? A aceleração, tá bom? Então, essa força resultante, que não é zero nesse caso, ela está relacionada com a massa e com a aceleração. Nós temos aí a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, ok? Na terceira lei de Newton, pessoal, nós vamos entender que essas forças, elas nunca vêm sozinhas. Ah, professora, como assim? Olha só, tá aqui o meu estúdio aqui atrás, ó. Vou colocar a mão na parede aqui, colocar a mão no sol. Eita, queimou a mão, professora. Pessoal, olha só. O que vai acontecer? Eu estou empurrando aqui, ó. Imagine que eu estou empurrando o objeto, né? Essa aqui é uma bola aqui. Eu estou empurrando. O que está acontecendo, galerinha? Eu estou aplicando uma força, certo? Mas essa força, ela está sozinha? Não, eu tenho o quê? Uma reação. É por isso que a gente fala que a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Para toda ação que você aplica, vai ter uma reação que vai vir ali, ó, na mesma direção, só que no sentido oposto ao que você aplicou. Então, é por isso que a gente fala que as forças, elas sempre vêm em pares, ok? Aplicou uma força, eu vou ter uma reação. A ação é em cima do objeto e a reação é em cima de quem aplicou. Então, a gente pode falar que elas vêm em pares, mas são em corpos separados e nunca no mesmo, ok? Então, vamos ver ali as principais características da terceira lei de Newton. Se liga ali, olha só. Então, ali nós temos no nosso slide quais são as características.
para cada ação de um corpo sobre outro, existirá sempre uma reação igual e contrária deste outro sobre o primeiro. Então, olha só, toda vez que o corpo A exerce uma força FA, por exemplo, sobre o corpo B, este também exerce uma força B, tal que essas forças têm o quê, pessoal? Tem a mesma intensidade, isso significa que se você aplica 40 newtons, o corpo B também vai responder com 40 newtons em cima de A, tem a mesma direção, ou seja, se eu aplico na horizontal, a reação também é na horizontal, e tem sentidos opostos. Se eu aplico da esquerda para a direita, a reação vai ser o quê? Da direita para a esquerda. E tem também a mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato. Como assim, professor? Olha só esse próximo slide aqui, pessoal. O que são forças de contato? São aquelas que você tem que ter realmente contato. Então, se você for chutar uma bola, tem que ter o contato com a bola. Se você ali for sacar ou pegar uma bola ali, tem que ter o contato. Se você for, por exemplo, bater um prego, né, na madeira, você tem que ter o contato. Se você for empurrar um carro, puxar uma corda, empurrar uma parede, tem que ter o quê? Contato. Então, força de contato é aquela que age no contato. Um objeto sobre a mesa, por exemplo, você tem uma força, né, que ela é normal à superfície ali. Então, quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B reage sobre o corpo A com uma força de contato, ok? Essa força tem a mesma direção e sentido oposto, tá, pessoal? Então, aqui nós temos vários exemplos de força de contato. E nós também temos, olha só, deixa eu passar aqui, olha, só as setinhas para poder representar, ó, ação, reação, mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, como vocês podem ver na setinha representada no desenho. Olha só, o chute na bola ali, ó, ação, reação. E ali no prego, ó, nós temos ali, ó, reação, ação. Certinho? Entendido isso? Essas são forças de contato, tá, pessoal? Nós também temos as forças de campo. Perguntinha, quem já brincou com imã? Imagine que você desmontou uma caixinha de som, ou você achou aqueles ímãs pretos, né, em algum lugar, que são ímãs de ferrite, e você foi fazer a brincadeira. Eu cheguei, professora, perto de uma moeda. Eu nem precisei encostar, eu cheguei perto da moeda, a moeda foi atraída pelo ímã. Ou eu cheguei perto de um prego, o prego também foi atraído pelo ímã, sem precisar encostar. Pessoal, isso que a gente fala são forças de campo, ou seja, são forças que elas atuam a uma certa distância, justamente por causa do campo desses materiais. Então, no ímã, ao redor do ímã, eu tenho campo magnético. Quando este campo, que é aquela região que está ali em volta do ímã, interage com um material que tem ferro, por exemplo, eu tenho uma interação chamada de força magnética por causa do ímã, que é de magnetismo, certo? Ali no desenho do slide, olha só, nós temos ali exemplos de carga elétrica, isso é lá conteúdo do terceiro ano. Então, a carga ela tem um sinal, certo? E ao redor dessa carga ali, nós temos um campo elétrico, já que é carga elétrica. Se eu coloco várias cargas perto uma da outra, sem precisar tocar, elas vão interagir. Então, eu tenho força elétrica. Então, são forças o quê? De campo. Olha só, aqui nós temos aqui, ó, a Terra, né? Nós temos a Lua aqui, como vocês podem ver, ela está orbitando, ok? A Terra, ela tem um campo gravitacional, que é devido à gravidade. Então, olha só, nós vamos ter uma interação. Então, campos, gente, campos, forças de campo são devido quê? A campos. Pode ser magnético, pode ser elétrico, pode ser gravitacional, ok? E aqui, olha só, positivo com positivo, repulsão, positivo com negativo ali, atração. Outros exemplos, terceira lei de Newton, caminhar, por exemplo, pessoal, ao caminhar a gente empurra ali o pé para trás, contra o chão, o atrito entre a sola, o calçado e o chão empurra o pé e, consequentemente, o corpo para frente. Assim, conseguimos caminhar graças à terceira lei de Newton e caminhamos por causa da reação à força que empurramos o chão para trás. Chutar uma bola. Ao chutar uma bola, o jogador impulsiona ela para frente, aplicando a terceira lei de Newton.
A bola deve provocar uma força para trás sobre o pé do jogador, que já jogou a bola, sabe que sentimos uma pressão no pé e essa sensação é o resultado da força que a bola exerce sobre o pé. Mais exemplos, galerinha, flexão de braço aí, ó, para quem gosta de malhar o ombro, né, malhar o peitoral. Flexão de braço também é um ótimo exemplo da terceira lei de Newton. O indivíduo empurra o chão para baixo e o chão reage empurrando a pessoa para cima. Olha aqui, ó, saindo de uma mesa, a pessoa empurra a mesa para frente, a reação é a força que a mesa exerce empurrando a pessoa e a cadeira, por consequência, para trás. Claro, essa tarefa é muito mais fácil com cadeiras de rodinha, né, gente? Além de que cadeiras de rodinha causam menos dano ao assoalho aí. E aqui, olha só, para fechar a força de campo, né? Aqui nós temos, olha só, o campo gravitacional na Terra e aquela brincadeira, né? Tudo é puxado para baixo pela gravidade, tudo um dia cai, né, pessoal? Sabemos que a maçã é atraída pela gravidade da Terra e sofre ação da força peso. E vocês podem ver que todos esses exemplos aqui, ó, ação e reação é sempre em corpos diferentes. E aqui a maçã é puxada para o centro da Terra e essa força é chamada de peso da maçã. E a Terra é puxada para o centro da maçã e esta força de reação ao peso da maçã. E aí, galerinha, nós vimos alguns exemplos de terceira lei de Newton, ok? Fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo para vocês. Tchau, tchau!